Boa tarde a todas. Meu nome é Eliane, eu sou cirurgiã dentista. Eu trabalho na nossa cidade há uns 30 anos, tá? Minha especialidade é o tratamento endodôntico, a parte de canal radicular. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de um bom cuidado bucal durante a gestação. Espero ajudar vocês com algumas dúvidas. De qualquer forma, já me coloco à disposição para quem precisar. Só falar que é paciente aqui do Dr. Roberto, que eu dou maior assessoria, porque eu sei que de alguma forma a gente já teve um contato um pouquinho mais próximo, né? Bom, voltando ao nosso assunto, a gente vai comentar hoje a respeito da importância que tem um cuidado bucal durante a gestação. Vocês devem saber, precisam ter ciência de que tudo que ocorre na boca de vocês está interligado ao sistema geral, tá? Ou seja, muita coisa que acontece na boca vai interferir lá no seu bebezinho. Então, saúde, realmente, aquele ditado que diz a saúde começa pela boca, ela realmente começa pela boca. É uma porta de entrada para o que é bom e para o que é ruim, tá? Então, é importante que vocês comecem a tomar um pouquinho de cuidado com essa higiene bucal agora durante a gestação. Eu sei, tá? Eu tenho 2 filhos e eu sei que a gente acaba vacilando um pouquinho durante essa fase que a gente se encontra, porque a gente acaba abusando de produtos, acaba abusando de alimentos não tão recomendados, né? Nem tão saudáveis e acaba vacilando um pouquinho na hora da higiene bucal. O que eu quero passar para vocês? Que vocês precisam cuidar da cavidade oral, da boca de vocês, do dente de vocês, mesmo e principalmente durante a gestação. Ou seja, para que vocês não levem lá para o bebezinho de vocês alguma consequência de um descuido, tá? Porque, principalmente agora, para quem está começando, quem for a primeira gravidez, né, tudo é muita novidade, é muito novo, é muito bonito, a gente se preocupa com um monte de detalhes, mas a boca acaba deixando para depois. Que a frase inicial que eu escuto é: depois que o bebê nascer eu vou cuidar, depois que o bebê nascer eu vou fazer isso. Bom, depois que o bebê nascer, vocês vão ficar cuidando do bebê, a verdade é essa, tá? Porque até mesmo a gente tem um pouquinho de dificuldade para sair de perto em qualquer dos momentos. Então, vamos começar a fazer esse cuidado desde já, tá? Olha que fácil, ele está dentro da barriga, vocês pegam, vocês podem ir em qualquer profissional, vocês vão fazer um bom tratamento, vão receber uma saúde boa e o bebê está ali bem cuidado. Porque depois que ele vem ao mundo, realmente a gente começa a dar preferências à necessidade dele, né? E as nossas a gente acaba deixando para trás, tá? Então, aqui, para vocês verem, né, que a odontologia para a gestante, ela está intimamente relacionada aqui a todo o organismo, ou seja, o que acontece na boca reflete no estado clínico geral de vocês. Então é importante, é saúde, tá? Boca saudável é sinal de saúde e isso vocês não devem se esquecer jamais, tá ok? E aí sim, quando essa turma toda chega na vida da gente, a gente é obrigado às vezes a parar um pouquinho e dar continuidade com o que a gente considera de mais importante, e na verdade, né? Que são os nossos filhos, tá ok? Então, quando vocês chegam num consultório, independente da fase que vocês estão, e esta é uma fase importante, o profissional da área da saúde vai procurar o quê? Olhar as condições que vocês se encontram, ou seja, fazer um diagnóstico de qualquer tipo de procedimento, de acontecimento que esteja ocorrendo nesse momento, tá? Radiografias, elas podem e devem ser feitas durante a gestação. Por quê? Porque é um dos meios de diagnóstico que o cirurgião dentista tem à mão, tá? Como proteger? A gente já é de praxe, a gente não tem nenhum diferencial durante a gestação para levar essa proteção ao nosso paciente, tá? A gente tem os aventais de chumbo que vão ser usados independente se você está grávida ou não. E seguimos aí então com o nosso tratamento. Então, posso fazer radiografia? Posso fazer radiografia. Posso ir no dentista? Devo ir ao dentista, tá? É lógico que tudo dentro das suas condições emocionais do momento, tá ok? Eu trabalho com uma área onde eu executo pelo menos 5 tomadas radiográficas durante um único procedimento. Se a minha cliente, a paciente, estiver aí numa gestação, ela fala assim:
Eliane, eu não quero radiografar. Então, vou falar, ok, então vou fazer um atendimento de urgência, você vai para casa, após o nascimento do seu bebê, a gente continua o tratamento. Porque em algumas situações a gente não tem como levar o tratamento se não fizer radiografia. Não que essa radiografia vai causar alguma alteração no bebê, porque todo o procedimento ele deve ser feito com total segurança para o nosso paciente, tá? E, consequentemente, aqueles que dependerem dele, tá ok? Então, realmente, vocês podem radiografar. É lógico que se surgir alguma dúvida, então para e converse com o profissional, certo? Mas as lesões que aparecem na cavidade oral, elas devem ser tratadas. Então, cárie, eu tô com uma cárie, eu vou deixar para arrumar depois que eu tiver o nenê. Não, faça antes, tá? Eu tô com a minha gengiva tá doendo, tá sangrando, eu vou deixar para arrumar depois que o bebê nascer. Não, faça antes. Meu dente está começando a doer, não sei se eu vou fazer canal agora ou vou fazer depois. Não, pode fazer agora sim, tá? Então, são tratamentos que é cultural, né? A gente para o mundo para que possa aguardar a vinda desse ser tão maravilhoso que é um filho. E está correto, não está errado, né? Mas o que a gente não deve é favorecer que algumas doenças se instalam por falta de informação. Tá? Acho que a informação, que é o objetivo aqui do Dr. Roberto, né? Trazer uma informação a mais para vocês, para que vocês façam suas escolhas com segurança. Ou seja, eu tenho informação de que pode, mas no momento eu não quero, então eu não vou fazer, tá? Mas a gente tem que ter a informação correta, ok? E aí sim, a odontologia direcionada para um bebê, para uma criança, ela está intimamente relacionada aos pais, ou seja, os pais que valorizam um tratamento dental, um exame bucal, eles transmitem isso para os filhos. E isso é ótimo, porque ele já vai crescendo numa cultura onde se cuidar faz bem, se cuidar é saúde, se cuidar é tempo de vida. Né? Principalmente agora, com todo esse surto de vírus que a gente está vivendo, a gente sabe o quão importante é uma vida humana, tá? Independente da idade, independente do sexo, independente da raça, cor ou gênero, não importa. Uma vida é uma vida. Então, a gente vai cuidar. E é isso, vocês começando a cuidar da boca, começando a se cuidar melhor, esse é o melhor e maior exemplo que vocês vão dar para os seus filhos, ou seja, a vida vale a pena, tá? Então, algumas alterações metabólicas que a gente acompanha na mulher, ela pode levar a algumas consequências na cavidade bucal. E isso a gente vai falar um pouquinho para que vocês possam entender, certo? Olha, as pesquisas da saúde bucal, elas relatam que há uma íntima relação entre a criança chegando a influenciar o comportamento da criança no consultório dentista, ou seja, entre a criança e os pais. Aquilo que vocês fazem dentro de um consultório, ou mesmo dentro de casa, vai refletir na formação dessa criança. Ou seja, você não vai fazer isso porque senão eu vou te levar ao dentista. Pronto, ela já vai entender que aquele profissional é alguém do mal. E isso está errado. A gente tem que formar nossos filhos, aprendendo a necessidade de cada coisa que aparecer na vida deles. Ou seja, uma polícia é importante, um médico é importante, um dentista é importante, um psicólogo é importante, para que a gente não crie aqui impasses e crenças erradas nessas crianças, né? Então, vamos levar um pouquinho mais de conhecimento e mudar esse comportamento, ou seja, dentista faz bem à saúde sim, tá? Então, educando os pais, aumentando o conhecimento do valor dos dentes e da saúde bucal, conseguimos um efeito positivo na saúde da criança. Eu tenho pacientes que às vezes eles falam assim, mãe, não está na hora de ir no dentista? Então, realmente, a vida do cirurgião dentista hoje, ela faz parte da criança, tá? Então, já não é mais um profissional onde nos filmes que a gente vê aparece lá com uma seringa de agulha imensa, como se fosse fazer algum mal para a pessoa ou para a criança. Não, essa tem que ser uma imagem, a gente tem que levar uma imagem boa. É alguém que está cuidando de você, é alguém que está cuidando da sua vida e não há bem maior do que a nossa vida, ok? E aí sim, caso precise fazer uma consulta de emergência,
avise o consultório antes de que você vai chegar lá. Por quê? Porque cada consultório ele tem uma logística de atendimento, né? E às vezes você vai chegar, a gente não quer que entre em contato com nenhum tipo de micro-organismo, a gente faz uma triagem dos nossos pacientes, a gente vê se a gente tem condições de atender ou não você naquele momento, tá? Se for necessário, a gente liga, pergunta para o médico como você está, porque esse intercâmbio entre médico e outros profissionais da área de saúde, ele tem que existir, ele faz parte do bem-estar do nosso paciente. Tá ok? Então, realmente, vai ligar, fazer uma consulta, ó, eu quero fazer uma consulta hoje aí com vocês, mas eu estou no 5º mês de gestação, estou no 6º mês de gestação, estou apresentando algumas contrações, tem algum problema? E a gente vai orientar qual o melhor período para vocês irem, qual o melhor momento, mas deve sempre trocar essa informação com o profissional, tá? Então, quando a gestante pode receber um tratamento odontológico? Bom, a gestante pode receber um tratamento odontológico em qualquer período da gestação, ou seja, do 1º ao 9º mês. Nós temos um período que nós damos preferência para o atendimento, que é do 3º até o 7º mês, mas nós podemos sim realizar procedimentos do 1º até o 9º mês, porque cada profissional deveria ter conhecimento de como atuar em diferentes fases dessa gestação, tá? Então, se vocês não se sentirem seguras em relação àquele profissional, bom, troque informações com outro, troque informações com o seu médico. Primeira pessoa que deve ser informada de qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês não estejam seguras, não estejam confiante, é o ginecologista de vocês, tá ok? Existe risco com anestesia local? Não, não existe risco com a nossa anestesia, tá? O que existe, às vezes, é falta de informação daquele profissional que estiver te atendendo, então, ok? Porque, na verdade, nós temos anestésicos seguros, nós podemos estar utilizando o anestésico indicado para a fase que você se encontra. Lembrando bem, esse risco, ele inexiste desde que eu estou contando aqui que o profissional sabe o que está fazendo, né? Que ele tem a certeza de qual anestésico ele vai usar, que tipo de técnica que ele vai utilizar naquela anestesia. Havendo esses conhecimentos, nenhum mal vai lhe fazer, tá? Mas lembrando que vocês têm que estar sempre segura de como será atendida e com esse profissional que vocês estão recebendo atendimento, certo? Outra questão que vocês costumam levar muito pra gente, né? As gengivas inflamam com mais facilidade na gravidez, que é uma das queixas que a gente recebe muito no consultório, minha gengiva agora parece estar sangrando mais. É por causa dos hormônios, porque eu estou grávida? Na verdade, o que acontece aí, a gravidez ela não causa uma inflamação numa gengiva sã. Mas naqueles pontos onde a gente já tem uma inflamação pré-existente, ela pode se exacerbar. Por quê? Principalmente por causa da alimentação que a gente está fazendo. Às vezes a gente está deixando de comer uma coisa mais saudável, um alimento cru, e passa para os alimentos mais pastosos, passa para os alimentos mais doces. E aí a gente faz o quê? A gente acaba negligenciando, tá, na nossa escovação. Então, o que prejudica a gengiva durante a gestação é a falta de escovação. A gente come fora de horários, a gente acaba não tendo limites para essa alimentação, né? E aí sim a gente acaba negligenciando um pouquinho nessa escovação, tá ok? Quanto aos cuidados dos dentes das gestantes, eles são os mesmos. Ótimo, então eu posso ir ao dentista, eu posso fazer um raio-x desde que me coloco o avental, como sempre deveria ser usado, tá ok? Minhas gengivas não vão inflamar por causa da gravidez, o que elas inflamam é porque já tem um processo inflamatório existente, não foi cuidado, e aí às vezes por falha na escovação que elas vão inflamar, mas não é a gravidez que causou aquela inflamação, tá ok? E quanto aos cuidados da higiene, aí eu coloquei aqui que são os mesmos, mas eu falo, redobrem os seus cuidados. Por quê? Porque a gente come mais vezes, a cada 2 horas, às vezes até menos, a gente acaba indo lá, ataca a geladeira, pega um docinho, pega uma bolachinha e come. Quem escova todas as vezes que faz
essa fugidinha para nosso potinho de bolacha. Poucas pessoas fazem, tá? Por isso que às vezes acaba tendo um pouquinho mais de cárie, um pouquinho mais de inflamação na gengiva. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês voltem, retomem a sua postura de cuidados pessoais, né? E voltem a escovar mais vezes, usando sempre escova de cerda macia, extra macia. Vocês vão até a farmácia, não vou nem falar aqui em marcas, tá? Porque o preço vai do poder aquisitivo do menos ao maior, não importa. Olhem se ela é extra macia. É extra macia? É. Então eu vou comprar, mas eu posso comprar só uma de R$5, não me importa. Entendeu? O valor da escova. Procurem sempre a extra macia. É lógico, é igual carro. Você vai desde um Fusca até uma BMW, entendeu? Mas os dois vão chegar em São Paulo, como a gente sempre brinca, né? É só você botou na estrada, está em condições boas, ele vai chegar em São Paulo. Aqui a escova é a mesma coisa, tá? Pega uma escova extra macia e vou fazer a escovação um pouquinho mais de vezes durante o dia. Pronto. Já facilita aí bem o estado clínico geral de vocês. Ministrar flúor durante a gravidez não significa que o bebê terá menos cárie na sua dentição, tá? Isso é lenda. Então, o flúor, ele já está inserido na alimentação de vocês, o flúor já está inserido na água de vocês, ninguém vai tomar flúor, tá ok? A gente já tem no estado de São Paulo, a água é fluoritada, então a gente não tem necessidade de estar colocando flúor. Ah, mas aí meu bebê não vai ter cárie. Não, isso é lenda, não existe isso, tá? Qualquer alteração, qualquer medicamento, qualquer vitamina que vocês vão fazer ingestão tem que ser passado pelo seu ginecologista, ok? Então, tomar flúor, comer, procurar uma pasta mais fluoritada, vai me ajudar na alimentação, na dentição do meu bebê? Não, não vai, tá ok? É melhor fazer... Opa! Volta aqui, mais um, aí. É melhor fazer uma alimentação balanceada e nutritiva para garantir uma boa dentição para o bebê. Qualquer prescrição de avitaminoses serão prescritas pelo ginecologista. Então, o que vai levar de bom nesses dizeres aqui para o seu bebê? Quanto melhor a sua alimentação, melhor terá as características dessa criança. Ou seja, ele vai sair com uma saúde melhor e, consequentemente, isso vai refletir na boca, tá? Então, o atendimento odontológico da gestante, geralmente quando vocês vão assim, principalmente nessa fase de gestação, que está todo mundo mais sensível, mais inseguro, né? A gente tem esse mito de que não pode ir ao dentista durante a gestação, tá? Que eu gostaria de tirar isso de vocês, porque o profissional ele tem que estar habilitado a recebê-las, eles têm que estar habilitados a poder fazer um ótimo tratamento com segurança, ou seja, ele vai cuidar de cada detalhe para poder estar cuidando de vocês no consultório. Na verdade, é o mesmo que acontece agora. A gente acaba atendendo, porque eu trabalho com uma área de urgência e emergência, tá? Então, realmente eu estou tendo que ir até o consultório ainda, né? Mesmo com essa parte de isolamento social agora, que a gente está feito, né? Está fazendo, eu acho ótimo, mas eu ainda acabo tendo que fazer o atendimento dos meus pacientes. De qualquer forma, os cuidados a nível de consultório, o que mudou é só de não deixar com que o paciente se encontre na sala de espera com outra, porque os cuidados são o mesmo. Nós trabalhamos com bichos tão quanto perigosos como agora o coronavírus. A gente tem hepatite, a gente tem AIDS, a gente tem um monte de micro-organismos e bactérias e vírus que circulam numa área de saúde, né? Então, os cuidados a gente sempre manteve o mesmo, ou seja, o paciente saiu da cadeira, a gente vai limpar, descontaminar toda aquela região para depois poder fazer um próximo atendimento. Então, é isso. Vocês confiando no profissional que estão indo, pronto, podem seguir o seu tratamento odontológico agora sim, mesmo porque, como eu disse para vocês agora, vocês têm tempo, tá? Depois que o bebê vem, por incrível que pareça, às vezes a gente não tem tempo nem de tomar um banho. Mas, então, agora, não é que a gente não tenha tempo, a gente evita, né, de colocar um tempinho pra gente, acaba deixando o tempo todo pro nosso bebê, mas faz parte, tá? Então, a descontaminação bucal com substâncias antimicrobianas, a gente tem uma série de substâncias no consultório que vai descontaminar
essa boca para a gente poder estar atendendo vocês antes mesmo que a gente atue e possa levar qualquer micro-organismo para a circulação sanguínea, tá? Então, aconselhamento dietético a respeito da alimentação, né, para a saúde bucal, materna, infantil. A aplicação de flúor, se necessária, será feita pelo dentista, tá? E não ir até a farmácia e comprar produtos para vocês se auto-aplicarem. Remoção de irritantes locais, restauração em excesso, ou seja, agora, se vocês vão até um consultório odontológico e fazem um exame para ver como está as condições da boca de vocês, se houver alguma intercorrência, de repente, uma gengiva que está inflamada, uma cárie dental, uma lesão perirradicular com que eu trabalho, a gente acaba intervindo agora, porque agora é a hora, tá? Vocês estão ali, vocês estão livres que eu falo assim, vocês não têm que cuidar, esse cuidado, o bebezinho está indo junto, para onde quer que vocês vá, ele vai junto. Pronto, ótimo. Então esse é o momento de se cuidar, tá ok? Então, a educação para a saúde, ou seja, a gente vai acabar mostrando para vocês como vocês devem escovar, né, esse dente nesse momento, como vocês devem cuidar da mucosa oral de vocês e como vocês farão com seus bebezinhos quando eles aqui já estiverem, tá ok? A amamentação, vocês já tiveram, acredito eu, a aula de amamentação. De qualquer forma, para a odontologia, ela é de suma importância, certo? Então, nós indicamos e frisamos sempre para a nossa gestante o quão importante é ela amamentar. Por quê? Em volta aqui do lábio, a gente tem músculos. A partir do momento que a gente favorece essa manutenção, esses músculos se desenvolvem. Então, a criança, como eu disse há pouco, né, a palestra que vocês receberam, a criança desenvolve a fala, ela desenvolve essa força muscular, ela desenvolve a estrutura óssea dela, e aí você vai ganhar toda essa dedicação nesse tempo de amamentação, daqui 10 anos, quando a criança começar a apresentar os dentes, a maioria dos dentes permanentes, ela não precisar nem mesmo de um tratamento ortodôntico ou crescimento ósseo, tá ok? Então, a amamentação, ela realmente favorece o vínculo afetivo e é uma delícia, tá? Eu sei porque eu amamentei meus dois e sou apaixonada por amamentação. Favorece o vínculo afetivo entre mãe e filho, desenvolvimento físico da criança, desenvolvimento dos músculos bucais, tá? E peribucais, estimula a respiração nasal. Por quê? Quando a criança está no seio, o seio ele acomoda em toda a boca dela, então ela não vai conseguir respirar pela boca e mamar ao mesmo tempo. O que ela vai ter que fazer? Respirar pelo nariz. Então ela é forçada a respirar pelo nariz, onde ela vai melhorar todo o sistema respiratório dela, porque ela vai desenvolver todo o sistema respiratório, tá? Estimula o crescimento da mandíbula, então a criança passa a desenvolver todos os ossos da face também e ajuda no correto posicionamento da língua durante a deglutição, ou seja, ela passa a falar numa postura melhor, ela passa a falar de uma forma correta. Então, realmente, a amamentação, apesar que quem vai ter o bebezinho às vezes no inverno, ai, dói o seio, rachou meu seio, está sangrando, cuidem para que vocês consigam amamentar o máximo possível. Tá? Porque essa dica, assim, a amamentação ela vai resolver uma grande porcentagem de problemas futuros na dentição que vai vir, vocês vão perceber quando a criança estiver com uns 10, 11 anos de idade, ok? Então, popularmente, a criança nasce sem queixo. Por isso que o pessoal fala assim, a criança não tem queixinho, só aquela bolinha. É que, na verdade, durante a amamentação, ela vai começar a desenvolver todo o osso do maxilar e aí vai ficando mais até harmônico, né? E com os estímulos fisiológicos corretos, respiração, mastigação, amamentação, a mandíbula tende a se aproximar da maxila e é o que a gente ganha depois lá na frente, de às vezes não precisar de uma bucomaxilo, né, de uma cirurgia, ok? A respiração do bebê, ela deve ocorrer por via nasal, desenvolvendo as estruturas da face, que é o que eu falei para vocês. O peito, ele veda a boquinha do nenê, porque no que ele coloca é molinho, ele quase que parece que ele vai até se afogar no peito. Então, o que acontece? Ele vai ter que ser obrigado a respirar pelo nariz. E é um aprendizado para vocês e para eles, tá? Então, não desistam, tá? Por mais difícil que seja essa técnica, porque parece tão simples, mas a gente apanha,
faz parte, tá? Faz parte do momento de vocês. É difícil para ele e é difícil para vocês. Então, vocês dois vão se entender ali, mas façam, tá? Uma amamentação sempre. A amamentação é a primeira escolha. Quando o bebê mama no seio materno, ocorre um vedamento labial e o bebê é forçado a respirar pelo nariz, evitando assim até mesmo a formação de gases. Oba! Então, aqui ainda eu ganho o quê? Menos cólica. Olha que beleza, tá? Então, ele engole menos ar, porque está vedada a boquinha, ele respira pelo nariz na quantidade correta. Conclusão, menos cólica ele vai ter depois também, tá? O que vai ajudar bastante, principalmente à noite, né, gente? Na hora de dormir, né? Já com esse bebê na mão, então, vai, em determinado, por volta de 5, 6 meses, começam a romper os dentinhos descidos, que a gente fala, os dentinhos de leite, como vocês costumam falar, tá? E nesse momento, já é hora da gente começar a introduzir os mesmos hábitos que vocês tinham de higiene agora para a criança. Ou seja, então vamos lá. Se eu tenho um bebezinho agora, tá? Ele está com 3, 4 meses, não tem ainda nenhum dentinho na boca. Como eu posso já começar a mostrar a ele que algo vai entrar depois na boca dele que não vai ter leitinho? Né? Porque afinal de contas, até agora o único contato que ele tem é o quê? É o peito que tem o cheirinho, é macio, é gostoso e ainda solta leite. Ainda tem um alimento, não é? E depois? Como é que ele vai aceitar algo, às vezes, duro, que incomoda e ainda assim ele não está sentindo o gosto de nada? Então, já nos primeiros momentos, vocês comecem a passar o dedinho, lavem bem a mão, ainda mais agora, né, com essa aula toda de lavem bem as mãos, né, que a gente está tendo, lavem bem as mãos e começa a passar o dedo em volta dessa mucosa da criança. Vocês podem até envolver com uma gases úmida, com soro, tá? Ou então numa aguinha na temperatura ambiente, desde que essa água esteja descontaminada, né? E vai levando em volta da boca para limpar. Aí ele vai perceber que algo a mais e diferente pode ser introduzido na boca dele sem que seja o mamilo, tá ok? Isso aí vai levando uma facilidade posterior na hora que vocês forem introduzir uma escova dental, tá ok? Então, com a erupção dos primeiros dentes, deve-se introduzir alimentos semissólidos com orientação do pediatra. Aqui já quando a gente fala em alimentação. E, posteriormente, com os dentes anteriores erupcionados, deve-se introduzir alimentos mais sólidos. Lembrando que a parte da introdução de alimentação a gente vai deixar aqui para a pediatria, tá? Para a parte do pediatra de vocês, ele vai introduzindo. O que é importante para eu passar para vocês? É que vocês devem cuidar desse bebê desde o momento inicial de erupção desse dente, ou seja, ainda não nasceu dentinho, bom, vou começar passando meu dedo na boca dele só para ele ir acostumando com alguma coisa diferente dentro da boca. Agora já tem os dentinhos, já começou a erupcionar, estou lá no 5º, 6º mês, tirando as exceções, tá, que às vezes pode acontecer de um erupcionar um pouquinho antes, ou então até criança que às vezes nasce com dente, um ou outro dentinho, isso não é problema, tudo isso a gente resolve na hora, conversando, orientando, não é problema. Não precisem entrar em pânico. Lembrem que é novidade para todo mundo, tá ok? Então, quando o dentinho já está começando a irromper no bebê, só para vocês terem noção, porque depois, na verdade, vocês vão passar esse tratamento para um odontopediatra, não é minha área, tá? Eu vou só dar uma ideia aqui do que vocês podem fazer de início. Manobras de limpeza dental. Com o quê? Com escovinhas dedais, tá? Que a gente acaba colocando essa escova no dedinho e ela consegue fazer o movimento de limpeza. Então, a gente tem essas escovas na farmácia. Mas eu não encontrei. Então, comprem a escova menor possível que vocês encontrarem para poder já introduzir na hora da erupção desses dentinhos e ir fazendo essa limpeza dos dentes da criança, certo? Então, entre as dicas para a criança, a gente pode colocar aqui, ó, usar a dedeira de silicone que envolve o dedo, ou então você envolver numa gaze. Por que eu coloco isso? Porque de repente, sei lá, pode ter alguém aqui que mora longe da cidade, ou então eu estou sem grana para comprar uma escova dedal agora para o meu bebê, pega uma gaze. Mas eu não tenho nem gases em casa. Pega
a fraldinha limpinha que vocês têm. Todo mundo vai ter uma fraldinha de boca aqui, com certeza, tá? Um pedacinho do guardanapo, um paninho macio, que esteja bem lavado. Vocês podem fervê-lo para que ele fique o mais limpo possível, tá? E aí com esse paninho passando na boca para limpar a boca e os futuros, ou então, se já tiver, os dentinhos da criança, ok? Quanto ao creme dental, gente, só que para a primeira infância, para vocês saberem, porque eu sei que às vezes vocês vão demorar um pouquinho para ir no odontopediatra, de acordo com a orientação brasileira de odontologia, né, a FDA também, a Academia Americana de Odontopediatria, ele deve ser usado numa quantidade... Você sabe o que é aquele grãozinho de arroz? É pequenininho, certo? Pois bem, metade daquilo lá. Essa é a quantidade de creme dental que a gente coloca numa escovinha para poder escovar o dente da criança. Certo? Então, a gente não deixa a criança brincando com a escova de dente. A gente não deixa a criança brincando com a pasta de dente, tá? Pasta de dente, ela funciona como um medicamento para a gente, é para limpeza, é um sabão, tá? Ele vai funcionar ali para a gente limpar, então não é para ficar brincando. E outra, tem um monte de produtos químicos ali dentro. Então, coloca exatamente necessário, tampou, guardou, pronto. Ah, mas aí... Não tem que fazer espuma. Ah, não fez espuma, não faz mal. Olha aqui, ó. Com a escovinha, um pouquinho do creme dental, coloca o dedinho na boca, ou então uma escovinha pequena, ou então vocês, em geral, a gente faz pelo menos uma vez por dia, de preferência à noite, nós deveremos fazer a limpeza dos dentes dessa criança, tá? Ou seja, uma vez por dia, a mãe ou o pai ou o responsável, quem estiver cuidando, vai fazer a limpeza do dentinho da criança para que a gente tenha certeza de que ele foi limpo. As outras vezes quer deixar ele fazendo para ver se ele vai aprendendo, tudo bem, mas uma vez por dia nós que vamos fazer uma limpeza monitorada, né? Nós vamos ter certeza de que aquela criança está conseguindo higienizar a boca, ok? Então, olha que a gente tem diversos tamanhos, né, de escova e olha a quantidade de creme dental, ó, de 0 a 3 anos, ó, menos do que um grãozinho de arroz, de 3 a 7 anos, um grãozinho, depois que a gente passa um pouquinho mais. Ou seja, a gente não passa creme dental em toda a escova para poder estar escovando o dentinho da criança, tá? Isso é uma dica até mesmo para a criança não vomitar. Não, ela afoga, tá? Ela vomita, então um pouquinho creme dental para que ela apenas tenha um gostinho gostoso na boca, né? Não seja somente a escova, mas o ato de escovar é que vai limpar, tá bem? Então, até eu falo às vezes para os adultos, quer limpar bem seus dentes? Escova primeiro sem pasta de dente, depois você escova com a pasta de dente, porque você vai estar vendo onde você está limpando, tá ok? Então, como dicas, ó, principal escovação ao acordar da criança e antes de dormir, sendo essa feita por um adulto. Então, do filhinho, vocês vão escovar de manhã e à noite, sendo uma delas feita pelo adulto, tá? O ideal é que um adulto escove os dentes da criança, olha aqui, até 10, 11 horas, 10, 11 anos. É lógico que a gente joga sempre para mais, tá? Porque a criança, ela tem várias fases, ela tem a fase do que não vai dar tempo, né? Porque é a fase dos 9 anos até os 11 por aí, que ela nada dá tempo, quanto mais parar 5 minutinhos para escovar o dente. Ela vai achar que não dá tempo mesmo. Por isso que a gente tem que supervisionar essa escovação, mesmo nessa fase de idade, tá ok? Leite materno, ele não causa cárie, tá? Leite materno não tem açúcar. O que causa cárie não é a leite materno, e sim qualquer alimento que a gente esteja colocando ou junto com o leite ou dando fora do leite, tá ok? É igual de chegar para o pediatra e falar, mas meu filho só toma leite com chocolate. Alguém introduziu o chocolate no leite dele. Porque senão eu não viria pulando chocolate e entrar na mamadeira do bebê, ok? Não deixar a criança brincar com a escova e creme dental e não fazer a escovação da criança em jejum para ela não ter muita ânsia. Então, primeiro dar o cafezinho da manhã dela, tal, para depois a gente poder fazer a escovação, certo? Dentro da higiene para bebê, deve-se introduzir os hábitos de higiene bucal já na primeira infância, ou seja, tá aí com 3, 4 meses, já vai passando o dedo na boca para ele acostumar a alguma coisa dentro da cavidade oral que não seja o bico do seio. Aí depois vai romper os dentinhos e vai introduzindo então a nossa escovinha dental. Então o dedo
envolto com gases, aí, ó. E aí poder fazer a nossa escovação, vai brincando com ele, tá vendo, ó, numa gaze ou então aqui. É lógico que a gente está de luva, porque é um profissional que está realizando, mas vocês em casa, mais ainda, agora que está todo mundo, né, aprendendo a lavar a mão, que é ótimo. Curiosidade, o brasileiro, estatisticamente, ele era considerado um dos povos que mais tomava banho e que menos lavava a mão. É até incoerente, mas é assim que sempre foi considerado o brasileiro. A prática da odontologia para bebê deve estar fundamentada em conhecimentos ensinados aos pais. Então, gente, o que vocês fizerem, vocês vão passar para a criança. Então, procurem. Eu estou com uma dúvida se isso é cárie, se minha gengiva está inflamada, se eu estou com uma gengivite, se eu estou com uma periodontite. Vá ao profissional, mas vá. Vá, porque tudo que vocês forem aprendendo agora, vocês vão ensinar depois para eles, certo? Os pais devem ter ciência de que necessitam procurar o dentista para obter orientações preventivas e não curativas. A prevenção é o tratamento mais barato que existe, tá? Tanto para o governo quanto para a gente. Então, vocês prevenindo uma doença futura, por exemplo, a criança de vocês estão ensinando ela a escovar os dentinhos, vocês estão prevenindo uma cárie. A cárie não se instalando, você não vai ter depois no futuro uma infecção e às vezes até perda daquele elemento dental. Então olha aí aonde é que vai a escala de consequências. Tá? Então a prevenção é algo que deve ser embutido em tudo que a gente faz. Tá? Aqui com os médicos, com os dentistas, em casa, nas atitudes da gente, a gente tem que limitar. Ou seja, procure sempre fazer antes para que seja bem feito as consequências. Na verdade, mesmo em relação a médicos, eu falo que em casa eu já tive problemas sérios de saúde com o filho e eu só consegui assim contornar a situação porque eu estava na fase da prevenção, tá? Eu sempre procurei as orientações antes de ter a doença. E é isso que vocês devem procurar fazer agora. Lembrando, o filho de vocês ainda está para nascer. Então, vocês têm tudo para fazer antes. Né? Então, vamos procurar, tá ok? A prática da odontologia para bebê, né? Ela deve ser inserida, então, desde o início do nascimento, tá? Os dentes estragam com mais facilidade na gestação. Isso aqui é um outro ponto que todo mundo... É lenda urbana, tá? Os dentes não estragam durante a gestação. O que acontece durante a gestação é que a gente diminui o nosso controle com a limpeza desse elemento dental. A gente acaba negligenciando a escovação. Por isso que a gente tem, às vezes, a instalação de um processo carioso mais ativo. Sem contar que a gente muda a nossa alimentação, né? Os dentes não perdem minerais para formar a estrutura óssea do bebê, tá? Então, meu dente ficou ruim porque eu estou grávida e o cálcio do meu dente vai para o bebê. Não, isso é lenda urbana, também não existe isso. Vocês devem cuidar dos dentes de vocês sim, porque o que está causando a perda daquele elemento dental é a falta de cuidados, tá ok? E a falha na alimentação, né? E assim a gente sabe que uma boca saudável com alimentos saudáveis, ele vem trazer o quê? Vai trazer uma saúde clínico geral para vocês. E é o que vocês precisam. Vocês precisam de saúde para cuidar desse novo ser. Vocês precisam de saúde para ter paz. Né? E o bebezinho vai poder usufruir dessa saúde geral de vocês. Então, mantendo hábitos saudáveis de alimentação e higiene, teremos uma saúde bucal ótima, independente do momento vivido. A inter-relação dentista e médico colaboram para a melhor saúde do nosso paciente. Então, existe essa inter-relação dentista e médico. Vocês não têm que ter vergonha de perguntar. Está indeciso? Vai até o seu médico, pergunta, olha, eu acho que eu não quero fazer um tratamento de canal agora. Então, o seu dentista vai procurar a melhor forma de poder deixar esse tratamento para depois, mas considerando que a sua saúde clínico geral tem que ser respeitada, tem que ser mantida, tá ok?
O conhecimento e a prevenção são os melhores aliados de todos. Principalmente agora, né, que a gente está vivendo essa fase aí de um vírus, né, e uma transmissão muito fácil. Então, a gente está vendo o quanto é importante informações verdadeiras, né, e aí sim fazer uma prevenção de uma doença. Afinal de contas, vocês estão ouvindo falar tanto em lavar as mãos e manter uma distância social. Isso é para prevenir, né, a contaminação por um vírus e prevenir uma doença depois instalada. E a mesma coisa é aqui. A gente pode levar toda essa prevenção para a odontologia e fazer. Não, vocês vão fazer o seu tratamento agora, que isso aqui é urgente, e a gente vai prevenir uma perda futura do elemento dental, certo? E aí sim, a gente pode colocar agora que boca saudável significa saúde, saúde significa vida, e vida tem que ser preservada, tá ok? Qualquer dúvida, o que vocês precisarem de mim, olha, eu tenho consultório aqui, tá? Em Novo Horizonte, na rua 15 de novembro, falando que é paciente aqui do Dr. Roberto, vocês podem ir, pode ir lá que eu prometo a vocês que eu vou dar muita atenção, porque eu gosto muito de conversar, tá ok? Sintam-se à vontade, tirem dúvidas, certo? Liguem, telefonem, passem lá, quando passar, né, toda essa situação momentânea que esperamos que passe logo, né? Tomem seus devidos cuidados, tá ok? Mas precisando, vai estar sempre às ordens, tá bem? O consultório está aberto para todos vocês. Lembrem, vocês devem se cuidar para ter uma saúde, tá? Saúde boa, uma grande saúde aí, poder levar para a família linda que vocês estão formando agora. Boa sorte, né? Eu sei que vocês estão em boas mãos, tanto é que o que vocês estão recebendo aqui eu não vejo em lugar nenhum, certo? Que é uma orientação de pessoal que tem condições de falar, cada um dentro da sua área e falar muito bem, certo? Aproveitem esse momento, e ó, então de parabéns todo mundo, vocês por participarem, Dr. Roberto por oferecer essa oportunidade a vocês, tá? E para todos que fazem parte desse programa, que é muito lindo. Tá? Parabéns, um beijo, fiquem bem.